Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Vamos adiante dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafra, 86 anos. Dizendo também que você tem que respeitar a Covid-19, a pandemia que não foi embora ainda. Está presente aí e botando todos em risco. É só não obedecer determinações de infectologistas, procedimentos, protocolos, etc. e tal, porque senão a coisa fica muito complicada. Vamos fazer a nossa parte com alta responsabilidade para que em dezembro, oxalá, possamos ter um ambiente muito mais festivo, comemorativo no Natal, Ano Novo, entre familiares, amigos, o corporativo, o ambiente de trabalho, etc. e tal. Aglomerações nem pensar. Use a máscara sempre, sempre, sempre. Lave as mãos, utilize álcool em gel sistematicamente, o máximo que você puder. Aí a gente vai afastando a Covid-19, a pandemia, etc. e tal. Não arrisca, porque ela está presente, tá bom? Faça a sua parte com absoluta responsabilidade. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, onde tivemos Campeonato Brasileiro e o Internacional venceu o Sport Recife, que é uma touca do Internacional. Aliás, é ruim demais o Sport Recife e, por detalhe, o Internacional poderia ter até perdido a partida por lá. E não sou eu que digo, são os grandes especialistas do futebol, os comentaristas, esses que analisam profundamente o esporte. Aqui é um amadorismo, né? É que a gente faz o nosso comentário. Mas todos são unânimes em dizer que o Internacional brincou demais, que Diego Aguirre fez substituições equivocadas, etc. e tal, e que o esporte teve chance, sim, de fazer até 2-1, e a coisa saiu barata para o Internacional e trouxe, bem ou mal, 3 pontos, e está chegando ali, se avizinhando de uma zona de Libertadores da América. Mas esse campeonato está assim, né? O sujeito está aqui, perto de uma Libertadores, de uma Sul-Americana, não sei o quê, mas também está ali encostado, muitas vezes, né? Perto de um rodapé, onde anda o Grêmio Porto Alegrense, que daqui a pouco eu acho que dá uma acelerada e salta fora desse rodapé dos 4 últimos do Campeonato Brasileiro, até porque ontem o Grêmio ganhou posição, ou enfim, seus adversários mais ou menos estão liquidados, 2. Então, 2 vagas já de rebaixamento eu acho que já estão conquistadas, o que melhora muito a situação do Grêmio Porto Alegrense. Ok? Sérgio Perotto? Isso aí. Agora, eu estava pensando, no caso do co-irmão Internacional, ano passado ele foi quase campeão brasileiro, foi por detalhe, foi vice. E aí se falou em mudar tudo. E agora começou tropeçando, parece que acertou no treinador, está começando a ganhar, mesmo que de xiripa ali, mas foram 3 pontos e está começando a subir. E daqui um pouco está tudo mal, tudo errado, e ele vai lá para cima e vai para a Libertadores. Já o Grêmio, com todo o elenco que tem, com dificuldade, está lá quase na lanterna do campeonato, está difícil, mesmo que ele teve uma vitória agora, mas não tem ninguém bobo aí, tu pega 3, 4 clubes mais frágeis, mas os demais estão entregando, suando para entregar a derrota, então não está fácil. O que me leva à conclusão do quê? Me leva à conclusão de que o problema é gestão, técnica e administrativa também. Se você comprar errado, você não consegue. Eu não consigo admitir, por exemplo, o Grêmio com esse elenco, a folha que tem, que é quase uma folha do Atlético Mineiro, que é líder do campeonato, e está onde está. Internacional também tem uma folha alta, então eu acho que é problema de gestão. Repito, ano passado o Internacional não parava técnico nenhum, queria mudar tudo, descobrir a roda, quando na verdade chegou Abelão ali e organizou aquilo, mesmo time que estava lá, exatamente igual, e foi vice-campeão. Então o Grêmio tem conteúdo, tem gente, tem que parar de ficar mudando, tem que escolher seus 11, manter o técnico lá, apostar, dar uma injeção de ânimo, tem alguma laranja podre lá, tira do cesto e organiza, porque tanto o Grêmio como o Inter têm condições de estar acima da posição que estão. Perfeito. Vamos ver o que diz o Colorado. Grande boleiro. Por enquanto, não, mas em tempos idos era, olha, top de linha. Em piscas eras. Paulo Olímpio Souza, Colorado, o que me diz da jornada de ontem, por exemplo? A jornada de ontem não foi nos aflitos, né? Foi no outro estádio, lá em Recife. Sim. Porque aflito estava eu, né? Sim, como torcedor. Eu estava dizendo pro meu filho, que é colorado, eu não assisto mais o Internacional, eu espio, porque é um tormento. Mas os últimos 6 jogos foram positivos no resultado. Mas é aquele sofrimento. O time do Internacional está
galgou uma posição acima na tabela, lhe dá uma certa tranquilidade, mas nós, torcedores, estamos ainda cobrando melhor qualidade técnica. O que está acontecendo, a meu juízo? A defesa, esse treinador melhorou. O goleiro está bem, a defesa não tem levado gols, mas o ataque está vivendo de contra-ataques, mas está perdendo muita chance. Ontem, uma substituição que eu não entendi. O Guerreiro, para mim, já está no final da carreira e só não vê não tem nenhum o nosso treinador. Não tem nenhum compromisso quando entra em campo. Só não vê o nosso treinador. Então, ele, centroavante de ofício, famoso. Está cumprindo o contrato. Recebe uma bola e praticamente atrasa para o goleiro sem nenhum obstáculo à sua frente. Podia parar a bola, escolher o canto e fazer o golo. Daria tranquilidade. Todo final de partida do Internacional, porque seu placar sempre de 1-0, é aquele sofrimento. Ontem tu disseste bem, ressaltaste, Silvio, bola na trave, defesas... Duas defesas maravilhosas. E duas no posto. O nosso goleiro está lá para isso. Mas o Sport não, é um time limitadíssimo. Esse Trellis que chutou na trave, há meses não faz um golo. Não, em 2 anos ele tem 2 gols. Tem 2 golos. Então, quer dizer, assim não é possível. Agora, realmente, nós estamos vivendo, Inter e Grêmio, uma situação bipolar. Quer dizer, o Grêmio tem uma sucessão de títulos. Quem diria, no final da temporada passada e no início dessa, que o Grêmio estaria sofrendo as agruras da rabeira da tabela. Com esta folha, né? E com esse risco de cair. Novamente, esse dramático risco de cair. Quem diria? Enfim, é uma situação imprevisível. O Inter, vice-campeão nacional, como destacaste, Perotto, agora estamos aí no meio da tabela, numa incerteza permanente e constante. O que está acontecendo? Problema técnico? Vejam o futebol brasileiro. Hoje iniciou a Champions League. Eu estava assistindo Bayern München, Bayern de Munique e Barcelona. O Bayern está tratorando todo mundo, inclusive tratorou o Barcelona. Mas os times, a organização do futebol e a volta da torcida reanimaram o futebol europeu e está digno de ser assistido e apreciado. E o nosso, vimos há pouco a nossa seleção, que está ponteando a classificação para o Mundial, mas ainda não está apresentando aquele futebol exuberante que nós sempre tivemos no Brasil. Estamos pobres futebolisticamente falando no Brasil e se explica, os nossos melhores jogadores estão fora do Brasil. Então, é uma questão financeira e econômica. Agora, os times, para os padrões de Grêmio e Inter e folha de pagamento, vocês têm razão. Nós não poderíamos estar sofrendo as agruras que estamos sofrendo. É o que me parece. Muito bem. A Roxane Ponzi, gremista nata, acha que está tudo mais ou menos bem depois do Grêmio vencer uma partida na Arena por 2-0. Então, melhorou bastante, faturou melhorou, 3 mas pontos. ainda está ruim, né? Melhorou, mas está ruim, sem dúvida. Tá no vermelhinho ainda lá na tabela. Mas está ruim, vezes ruim, se tivesse perdido aquela partida. É verdade. Então tá. Estamos mais ou menos, então, por
por adiante, vamos então falando, sabe de quem? Do Banrisul, o grande Banco do Sul, aquele que nos tira de uma dificuldade muitas vezes, quando temos alguma dificuldade financeira, ou também nos ajuda muito quando queremos investir, prosperar nos nossos negócios, ou na aquisição de um imóvel, de um automóvel, enfim, tantos produtos que tem o Banrisul com taxas absolutamente civilizadas, né? Mas nós estamos trabalhando com as vantagens do crédito consignado, que é maravilhoso para quem está atrás de um crédito nesse segmento, nesse sentido, consignado. Esse é o do Banrisul, maravilhoso, dá uma olhada. Uma notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, adiante vamos falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né, minha gente? Aqui o Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet, aqui em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital, na nossa querida Porto Alegre. Onde é que fica o Armazém do Queijo? Está aí a sua fachada. Essa fachada é temporária, tá? Porque daqui a pouco vai mudar drasticamente a fachada do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Aguarde, surpresa. Fica na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento toda a quadra, tranquilamente, segurança, tá bom? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. O WhatsApp lá é o 980207107 e o fixo 51 33920085, é a matriz do Armazém do Queijo, lá em Bento Gonçalves, é na rua Júlio de Castilhos, 563. O telefone lá é o 3453-54, né? 3453-7107. Isso aí é o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que tem maravilhas como salmão, camarão, pato, marreco, espumante, cestas para presentes, pratos prontos. Olha aqui, minha gente. Produtos importados e nacionais, conservas espetaculares, massas italianas espetaculares, conservas geniais, deliciosas, especiarias, bolinhos de bacalhau, empadas de primeira grandeza, só indo lá para conferir essas delícias do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que João Tumeleiro Neto trouxe para Porto Alegre, assim como vinhos importados e nacionais, espumantes, champanhes, etc. e tal. Então, produtos nacionais e importados, como queijos frios e todos os outros produtos que desfilam lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vamos adiante dizendo que qual é o prato da semana para o dia 17, sexta-feira. O prato de sexta-feira será filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Molho de gorgonzola serão 2 filés de peito de frango empanados com a farinha panko, com a cobertura do nosso tradicional molho gorgonzola. Ele é delicioso demais. Valor desse prato, que é uma bandeja, R$ 45,00, com 2 filés. Reservas pelo WhatsApp, 980207-107 ou pelo 5133920085. Retirada dos pratos, como sempre, na sexta-feira, a partir das 14 horas, o mesmo valendo para aqueles que pedem pela teleentrega. Te adianta, se gostou da maravilha desse prato, delicioso, você que é um bom gourmet, número limitado de pratos, então antecipe a sua encomenda. Armazém do Queijo, sabor e qualidade em sua mesa. Então tá aí o prato do final de semana, lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro Neto, que eu não vi ainda o João Tumeleiro, acho que deu, né, Ana? Passou o João Tumeleiro? Tá. Não vi se passou, se não passou, mas o João Tumeleiro está sempre na nossa tela aí. Passou o João Tumeleiro, não? Está aí o João Tumeleiro Neto, o titular do Armazém do Queijo Empório Gourmet, essa figura ímpar, esse diplomata, né, que está preparando uma grande surpresa para toda a sua clientela. Tá bom? Vamos falar da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem sede no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32281999 e o site aspecir.com.br. E eu digo diariamente aqui, quem não tem um plano de previdência complementar está ele próprio, chefe de família, no risco e botando a sua família também na mesma situação. Por isso a importância de um plano de previdência complementar e aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes, 100% natural, mais vendido, portanto, mais consumido. Laranja, uva, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede o melhor, Sucos Petri. Ele é
maravilhoso, delicioso, e há 28 anos desfila nesta bancada. Todos os nossos comentaristas fixos e os nossos convidados degustam sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem. E o CIE está aí, né, dizendo que veio. O Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país, o nosso aqui do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre por toda a sua estrutura, sua dimensão, sua estrutura física também e suas realizações, né? É de absoluta competência o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, e eu digo que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Olha aí a mensagem. Voltamos aqui na atividade, então vamos adiante. Roxane Ponzi, nós temos aí um índice interessante de queda no número de furtos de veículos e roubos de veículos. Exatamente, Silvia. Um dado interessante e importante. Muito importante, porque isso demonstra que várias das atitudes que foram adotadas, né, pela nova gestão estão dando certo. Nós temos aí uma diminuição de 41% no número de roubos do mês de agosto de 2020, por exemplo, para o mês de agosto de 2021. Em agosto de 2020 foram 535 registros de roubo. Em agosto de 2021 foram 314 e já foi o menor número, né, em 19 anos, desde que começou a ser feita essa contabilidade, e menor o número do que no mês passado, que também já tinha batido o recorde, que era de 324 roubos. Ao que se deve isso? Né? Não foi uma mágica, obviamente. Muito se deu pelo aproveitamento, né, dos famosos pardais, que fizeram o quê? Que se obtivesse a questão do vídeo monitoramento e do cercamento eletrônico. Ou seja, se aproveitou aqueles equipamentos que antes eram utilizados tão somente para multar, para também fazer essa fiscalização, né, e a identificação dos veículos que eventualmente têm o alerta lá de furto ou roubo. Um outro ponto também que é bem importante foi justamente o fato do Detran colocar em prática a operação desmanche, né? Ou seja, atacar justamente naquele que compra as peças do veículo que eventualmente é roubado. Então, várias atitudes que a gente pode dizer que foram coordenadas dão este número muito positivo. O que a gente espera a partir de agora? É poder ver esses números repercutindo lá no nosso seguro de veículos. Porque muitas vezes, né, um seguro, por exemplo, que é um preço que é praticado aqui no Rio Grande do Sul, é muito diferente do que é praticado em São Paulo, do que é praticado no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia. Por quê? Por conta da taxa da criminalidade. Quando a seguradora lá faz os cálculos, né, de risco, ela obviamente contabiliza aí a probabilidade desse veículo vir a ser roubado e furtado. Ou seja, vamos esperar, né, que estes números repercutam no bolso do cidadão, especialmente quando ele for contratar a questão dos seguros. Não é justamente a minha área, mas parece que teve muitas alterações agora em relação a esses contratos de seguro, em que o cidadão vai poder, inclusive, escolher, né, quais os tipos de cobertura que ele tem. Também transformando esta cultura do seguro algo muito mais facilitado o acesso, né, para o resto da população. Muitos poucos veículos hoje em dia são segurados. E a ideia é justamente o quê? Baratear esses valores, né, entregar justamente o que é exclusivamente a necessidade do contratante e, né, se possível, aqui no Rio Grande do Sul a gente já vê a repercussão aí desses números positivos. Maravilha. Primeiro quero registrar minha alegria de reencontrar a Roxane e dividindo essa bancada, Silvia. Maravilha. Fazia tempo que não nos encontrávamos. E sempre é muito bom ouvir as informações e os esclarecimentos que a Roxane nos traz. É matéria de trânsito e tudo que diga respeito à atividade de trânsito. E agora nos traz uma notícia
alvissareira. Tecnologia mais inteligência, resultado eficiência. Então, o que a polícia fez? Usando a tecnologia, o cercamento eletrônico, todos esses sinais e, com inteligência, buscou resultado e alcançou resultados notáveis. E segue numa progressão, né? Exatamente. Mês a mês. Então, meus cumprimentos à nossa Secretaria de Segurança, à Polícia, né, de Trânsito, a polícia que fiscaliza o trânsito, a polícia, enfim, a Polícia Civil e a Brigada Militar, porque todos estão coordenados nessa ação de combate ao crime de furto de veículo e outros furtos. E o ataque aos receptadores, me parece que é uma forma, isso vale para automóveis, vale para joias, para ouro, para qualquer coisa, enfim. Isto é um exemplo de que com inteligência, tecnologia, os resultados aparecem. Cumprimentos, então, à Secretaria de Segurança, que está sob o comando do vice-governador, foi chefe de polícia, meu amigo e ex-aluno Ranolfo Vieira. Júnior, exatamente. Que está conduzindo muito bem essa pasta. Trabalho exuberante, trabalho estão aí. Trabalho incrível vem fazendo o nosso vice-governador. Muito boa a notícia, Roxane. E Paulo Olímpio, queria só acrescentar mais uma informação que também eu acho que é importante. Muitas vezes a gente opta, né? Não vou registrar. Quebrar o vidro, levar o rádio, levar alguma coisa, levar o step. E acaba tendo preguiça de fazer o registro. Tem que fazer, porque é justamente com dados que a polícia consegue trabalhar, por exemplo, aonde que ela tem que dirigir os seus esforços. É no bairro tal que tem um número maior de furtos, por exemplo. É no outro bairro que lá tem muito mais roubos, ou seja, há violência naquele ato. É muito importante que o cidadão faça a sua parte e registre essas informações. Mesmo que ele ache assim, não vai dar em nada. Vai dar, por quê? Porque lá na frente, a política pública ela pode vir a ser alterada justamente por causa desses dados que você forneceu para a polícia. Muito bem. O que tu me diz aí, Sérgio Perotto? Eu espero que essa boa notícia que a Roxane traz, que foi sublinhada pelo professor Paulo Olímpio, ela realmente ocorra. Me associo aos cumprimentos à gestão que proporcionou esses dados, mas o valor do seguro, Roxane, ele tem que se relacionar necessariamente com o risco do sinistro. Se o risco diminuiu quanto por cento? 41%? Do ano passado, 41%. 41%. Então, quem sabe, pelo menos que 20%, metade disso, reduz o seguro. Sabe que eu até pouco tempo tinha dupla residência, em Eldorado e Porto Alegre. Aí, quando eu ia cotar seguro do carro, eu fazia a cotação para os dois endereços. Um era sempre mais caro que o outro. E boa diferença. E mais, bairro para bairro, em Porto Alegre mesmo, já dá diferença no seguro. Então, se isso é verdade, é porque existe risco de sinistro dependendo do bairro. Tu mora sempre no bairro X, chega e sai, não tem garagem, ou tem garagem, o seguro é X. Se o risco de furto, roubo diminuiu, tem que diminuir o valor do seguro mesmo. Perfeito. Gente, vamos falar de Canoas. Esse é um município pujante, cresce a passos largos, comandado lá pelo prefeito Jairo Jorge, né? E está a Semana Farroupilha bombando lá, contemplando a comunidade canoense, né? Dentro de todos os protocolos que se estabelece e impõem a Covid-19, a pandemia. Olha aqui, a 28ª Semana Farroupilha de Canoas, de 13 a 20 de setembro no Parque Eduardo Gomes. Negócio maravilhoso. Renato Borghetti, olha só os shows. Renato Borghetti, Gaúcho da Fronteira, Xana Miller, Guri de Uruguaiana, Elton Saldanha e outros grandes nomes do tradicionalismo já estão confirmados. Mas atenção, presta atenção aí a população de Canoas. Você precisa estar vacinado com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 para se inscrever pelo site da Prefeitura de Canoas, que é o www.rs.gov.br, 3 dias antes de cada noite de shows, senão você não vai ter acesso aos shows. O evento é gratuito, olha só.
Prefeitura de Canoas cuidando das pessoas. É o prefeito Jair Jorge lá contemplando a expectativa da sua comunidade. Ele é prefeito lá tantas vezes, terceira vez que ele é prefeito de Canoas, conhece aquele chão na palma da mão o prefeito e a comunidade lá está satisfeitíssima com essa gestão agora já estamos em setembro, que todas as promessas que o prefeito Jair Jorge estabeleceu na sua campanha, ele está contemplando a comunidade. Ele disse e está fazendo. Maravilha. Maravilha mesmo. Vamos falar do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Comandado por quem? Empresário Elson Furini. Bombando sempre, a tela entrega, tanto no Barranco quanto no Barranquinho. Lá no Barranco é o telefone 51 3331 6172, no Barranquinho é o 51 3028 2310, comandado ali pelo Léo Piscine. Então te liga, né? Protásio Alves, subindo ou descendo, número 1578. Então é o Barranco, mostrando, né, a sua qualidade gastronômica, né, nas coisas exatamente que mexem com a culinária gaúcha, né? Melhor chopp, melhor churrasco. O ponto de encontro da capital gaúcha, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil e desfilando aí no seu monitor as delícias gastronômicas do Barranco, porque ali assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos só têm um propósito, que é único, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que tem os seus telefones. Aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. Lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. Lá em São Paulo, ok, bombando a Auxiliadora Predial, crescendo substancialmente lá, porque ela tem um currículo invejável. A Auxiliadora Predial está contemplando a expectativa dos paulistas, né? Com todo o seu know-how, o seu histórico, o seu currículo. A Auxiliadora Predial comemora nesse período 90 anos e é top of mind, conforme a revista Amanhã consagra a Auxiliadora Predial consecutivamente, que é a administradora de imóveis mais lembrada, a Auxiliadora Predial. Consecutivamente ela conquista o top of mind da revista Amanhã consagrada, né? Olha o site da Auxiliadora Predial, que é o auxiliadorapredial.com.br. Simplificar a sua vida, o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, carteira de aluguéis, administração de condomínios e compra e venda de imóveis. Auxiliadora Predial. Muito bem. Paulo Olímpio Souza. Silva, se me permite, eu quero fazer um rescaldo, um resumo da ópera dos últimos acontecimentos e fica sob minha responsabilidade e porque é a forma com que eu interpretei os acontecimentos. No dia 7 de setembro, o nosso presidente, sob o entusiasmo de uma multidão em Brasília e em São Paulo, uma multidão efetiva, Sim. Tá? De centenas de milhares de pessoas, cada um contabiliza como é, mas eu vi uma multidão, e sob o entusiasmo daquele espetáculo diante de si, e não contendo sua natureza, da tribuna fez ataques violentos contra um ministro do Supremo Tribunal Federal e voltou a temas que já estavam superados, como o voto impresso e outras coisas mais. Tudo bem, agradou a quase maioria ou a muita gente daquela multidão. Foi ao encontro do que queriam ouvir. Pois bem, no day after, no dia posterior, já em Brasília, ele que no palanque esticara a corda a ponto de levá-la a uma ruptura, isto é, a ruptura institucional, recebeu conselhos. Ali estava, e leitura minha, o amortecedor, aquele que se auto-intitulou de amortecedor dos presidente da República,
Ciro Nogueira, o seu chefe da Casa Civil. Ouviu o Ciro, ouviu o Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu tinha falado para que esse assunto do voto impresso não voltasse a tempo. Tudo bem. Moral da história. Vou fazer uma declaração, mas nós temos que estabelecer uma ponte, um diálogo com a Suprema Corte, com o Supremo Tribunal Federal. Quem é que conhece o ministro Alexandre? Quem o conhece bem? Quem é amigo dele? Quem o nomeou? Foi o ex-presidente Michel Temer. Michel Temer, parlamentar antigo, homem do diálogo, foi trazido de São Paulo por um avião oficial, o avião B, não o avião A. Foi a Brasília, se encarregou de, com o presidente, a quatro mãos, elaborar uma declaração. Pois bem, isto importou, sim, numa retratação. Houve um desapontamento de grande número dos seus seguidores, mas acho que o presidente, com tudo isso, Silvas ganhou pontos. É a minha conclusão. E ganhou pontos, primeiro, por não levar o país a uma situação de ruptura com consequências imprevisíveis. Segundo, restabelecido o diálogo com o Supremo, já está trazendo consequências positivas. Câmbio, etc. e tal, bolsa. Tudo. A reação do mercado foi imediata. Um recuo inteligente. Inteligente, necessário e o bombeiro Temer. E se ou diminuiu perante muitos dos seus seguidores, cresceu e restabeleceu crédito em outros que ele já tinha perdido. Em relação aos seus adversários, cresceu. Exatamente. Pois bem, somado a isso, o Supremo Tribunal Federal já deu sinais de que, para aí, se nós estávamos avançando, isso eles jamais vão admitir que o ministro do Supremo admitir que avançou o sinal ou que desbordou aqui e acolá. Mas há sinais. Por exemplo, tinha um assunto do filho do presidente Flávio Bolsonaro que estava em pauta. Já foi retirado de pauta. Por quê? Para evitar. Porque não vamos decidir agora sobre o influxo desses últimos acontecimentos. Para que lado nós decidimos, vamos dizer que é a influência disso. O problema do marco temporal das terras indígenas. Vamos deixar isso para mais adiante, está muito conflituado. Então... Prisão do jornalista, relaxamos prisão de jornalistas. Então, as consequências benéficas para o apaziguamento geral estão acontecendo. O presidente, entre mentes, vem ao Rio Grande do Sul e prestigia a nossa Expo Inter. E ali é ovacionado. Mas, como ele não nega a sua natureza, faz uma piada de péssimo gosto. E é atraído pela rede, porque a rede, que sempre foi sua arma, o traiu, flagrou uma piada infame. Pois bem, esse é o nosso presidente, ovacionado, prestigiou, palmas para ele, mas pisou na bola. Pisou na bola naquele momento. Foi muito infeliz, muito infeliz. E foi infeliz, inoportuna piada. Mas, para culminar a minha apreciação dos últimos dias, Silvas, no dia 12, que foi domingo, aqui, havia uma grande organização do Fora Bolsonaro, impeachment, que foi um rotundo fracasso.
em São Paulo, em todos os lugares. Todos os lugares. Paulista foi um horror. Foi uma coisa totalmente mal organizada, ninguém sabia quem chefiava o quê, e o resultado foi pífio. Moral da história. Com trapalhadas ou sem trapalhadas, com demasias, por ter ido longe demais, por ter avançado e recuado, o nosso presidente, no resultado final... Capitalizou e trouxe dividendos favoráveis a si. Então, isso é, na minha visão, o inventário que eu faço... Correto. Desses últimos acontecimentos. É a leitura que eu faço. Com relação ao futuro, pois bem, os partidos ainda vão fazer suas composições para saber o que vai acontecer. E o nosso presidente, que é candidato declarado, mas ainda sem partido, eu afirmo, continua candidato forte. Mas tudo vai depender, Silvas, sim, como sempre nas eleições, de como vai se comportar nossa economia. Correto, é. Exatamente. Nossa economia que está, e aqui temos empresários, que está muito mal. A inflação comendo grande, dólar subindo, às vezes a bolsa também reagindo, incertezas... E temos uma economia periclitando. Se essa economia, temos um ano, mercado prevê inflação de 8% no país este ano. Está aí o nosso Jornal do Comércio, confirmando o que eu estou afirmando aqui. Então, a economia vai ser o divisor de águas. Se a economia se for restabelecida, ele se fortalecerá. Se continuar nessa marcha, se as reformas não forem ultimadas, pelo menos administrativa e tributária, a sua candidatura periclita. Periclita para quem? Não se sabe ainda. Pode surgir um outro nome. O próprio Moro já poderá ser candidato. A turma do meio ainda está indefinida, e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um outsider. Acho que não terá chance em situação nenhuma, mas, de qualquer maneira, eu estou aqui, não quero ser uma pitonisa, e encerro aqui minha antevisão do que pode acontecer. A minha bola de cristal quebrou. Não, mas os quadros recentes, o amigo fez uma leitura absolutamente legal. Transparente, perfeito. De acordo. Isso, cela me console e me réchauffe. Paulo Olímpio Souza, conhece muito bem, é do ramo. Fala. Milhou agora, né? De tudo que tu falaste, doutor Paulo Olímpio, essa parte final eu não entendi, o resto eu entendi tudo e concordo, assina embaixo. É francês, não é comigo. Mas eu só ouso acrescentar pequenos detalhes na tua bela explanação, assim como o Silvas, eu concordo com ela. Uma coisa que ficou caracterizado, professor Paulo Olímpio, é que a população, e já dizia isso num programa anterior, que historicamente no país, todas as quedas de presidente, todos os conflitos, o povo é que sinalizou qual é que é a condição do seu governante. Hoje, lá aí vem o Collor, que os caras pintadas elegeram ele e depois destituíram ele. E por aí vai. Revolução de 64, por incrível que pareça, o povo apoiou porque não queria comunismo, e aí o senhor toca bem, a economia estava um caos. Agora, de tudo que aconteceu no país em 7 de setembro, deu para ver que Bolsonaro tem o apoio popular, da massa popular. Enquanto ele tiver esse apoio, ele ainda certamente vai ter condições de brigar, no melhor dos sentidos, com o Congresso, com o Supremo, para tentar, em nível institucional, o melhor para o país. Se o apoio popular deixar de ser dado, não vai resistir, não adianta nada. Por maior que sejam os cuidados que ele tiver com o linguajar. Porque hoje, eu também, como muitos dizem, professor Paulo Olímpio, eu gostaria que o nosso presidente, ele contivesse um pouco com essas piadas de mau gosto, com essa forma um pouco intempestiva de se pronunciar. Seria bom.
Mas, como tu disseste, ele não é assim. Ele tem esses rompantes e depois tem até que, inclusive, se retratar. Mas entre isso e entre aquelas pessoas que estão na lista de Odebrecht, dos maiores corruptos da história do país, eu ainda fico com essas incontinências verbais, esperando que se controle o máximo possível. O movimento do 12 de setembro, que seria um contraponto ao governo Bolsonaro, claramente contra, a gente pôde ver ali uma miscelânea de coisas que não dá para se entender. Partidos políticos, vários partidos políticos, pessoas que pudessem se sobrepor, está um pouco nebuloso no momento. Então eu acho que efetivamente o movimento do dia 12 acabou reforçando o do dia 7. No mais, assina embaixo. Rojane Ponce. Eu acho que eu vou ainda pela mesma linha também e gostaria, Perotto, como você, que o nosso presidente tivesse um pouquinho mais de filtro na hora de se manifestar, até porque, por mais que ele seja um ser humano, ele está como presidente da República e como presidente da República ele é um chefe de Estado e isso exige que ele tenha determinados comportamentos. Tem que desempenhar uma estatura. Exatamente. Né? E isso, né, poderia ser muito bom se eu estivesse lá discutindo no bar com meus parceiros e tal. Mas no momento em que uma fala, né, repercute economicamente, quando despenca a bolsa, quando, né, os investimentos, os investidores se assustam e se afugentam do país, isso significa que o discurso tem que mudar. E, infelizmente, né, eu até não sabia o que o Bolsonaro tinha falado, foi para a internet, já viu o que ele falou, né, lá na Expo Inter. E realmente, talvez precise de alguém estar ali o tempo inteiro policiando ele e dizendo, olha, não, né, calma, não seja tão impulsivo nas suas palavras. Mas uma outra coisa que o Paulo Lima falou com muita propriedade, a economia é o que vai balizar, talvez, essa volta do Bolsonaro, né? Ou seja, essa reeleição. Muito embora não podemos esquecer de olhar, né, para os Estados Unidos, que a economia não salvou o Donald Trump. Então, não vai bastar só a economia. Ela talvez seja um grande balizador, mas ela vai ter que estar aliado com outras pautas também muito importantes. E continuo falando isso que eu falei até no outro programa aqui. O presidente é presidente de todos, não só daqueles que o apoiam. Então, seria muito bom, né, se ele tivesse essa postura para todos os brasileiros, não só os seus eleitores, mas também os demais. E é isso. Muito bem. Bom demais. Vamos adiante, falando do Grupo Zafra, 86 anos, que diz, nossa mensagem institucional, que diz exatamente o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. Verdadeira essa manifestação, essa campanha do Grupo Zafra, que ela acontece realmente quando nós todos nos encontramos, né? Confraternizamos, né? Nos apoiamos, sintonizamos. Mas isso aí vai ser uma plenitude, se Deus quiser, no final do ano. Eu digo sempre Natal e Ano Novo. Se você fizer a sua parte, respeitar a Covid, a pandemia, né? Contemplar os protocolos, as determinações, né, dos infectologistas, dos decretos, né? Enfim, de tudo que se pede. A máscara, o álcool, lavar as mãos frequentemente, fora aglomerações, etc. e tal. Aí a gente vai chegar lá nesse dezembro e ter essa quase que segurança absoluta, se não o máximo 100%, mas 80% a gente vai fazer isso aí, dizendo que a vida está acontecendo quando a gente se encontra. Dá uma olhada na mensagem do Grupo Zafra. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafra. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante falando do Grupo Elevato. O Grupo Elevato que tem lojas maravilhosas, né? Só coisas boas, importadas e nacionais, produtos para que você faça uma reforma, uma construção de primeira grandeza, né? Porque a Elevato diz exatamente isso, sua casa, a nossa causa. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais. Veja aí também a mensagem da rede Elevato.
Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Aí, Elevato, né? Agora vamos falar do Grupo CCG Saúde, que também está aí cada vez contemplando acima da expectativa seus conveniados, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Olha aí, ó. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Senão fica difícil. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de altíssima geração, equipamentos de ponta, o que há de mais moderno. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação, CCG 24 horas, para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br. É um espetáculo, o Grupo CCG Saúde. Só o Hospital Humaniza, né, minha gente? Dá uma tranquilidade para todos os seus conveniados, sem dúvida nenhuma. Vamos adiante falando do Chihuahua, que é o mar na mesa, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Isso eu estou falando lá do Chihuahua, está aí a sua fachada, ali na Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Você desce ali a Nilo Peçanha, chegou na Homem Company, chegou no Laboratório Weiman, direita, portanto, antes do Iguatemi, à direita, da segunda quadra à direita, você está taxiando na frente do Chihuahua, comandado pelo grande chefe João Careca. João Careca, que é um especialista em frutos do mar, né? Essa mar na mesa, essa cozinha maravilhosa de frutos do mar. Então é isso aí. Teleentrega, você vai falar sempre com a Cíntia, né? É a teleentrega ou reservas, pelo telefone 31056767, 31056767, falando com a Cíntia para reservas ou teleentrega. O site do Chihuahua é chihuahua.com.br. Aliás, o cardápio do Chihuahua, em termos de frutos do mar, ele é um dos mais extensos. Ele é extremamente versátil. Todo sabor, todo paladar de quem aprecia frutos do mar é contemplado com o cardápio do Chihuahua, comandado pelo João Careca, que é um especialista há mais de 3 décadas em produzir a melhor cozinha de frutos do mar, o João Careca, que é liderança do Chihuahua. O mar na mesa, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então, mais uma vez, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, teleentrega 31056767 ou também reservas. Tudo isso você faz com a Cíntia. O site chihuahua.com.br. É um negócio fantástico, né? Esse desfile de pratos do Chihuahua que são deliciosos, maravilhosos para você saborear, né? Um vinho, um espumante, com um chopp, com uma cerveja, vale a pena. Esse é o Chihuahua, mar na mesa. Muito bem. Paulo Olímpio Souza. Eu tenho acompanhado a obra de um historiador israelense, Yuval Harari. Todos aqui sabemos que se trata de um best-seller. Escreveu Sapiens, as 21 questões para o século XXI e outras obras, né? É um excelente historiador. Mas eu me detive essa semana numa análise que ele faz do poder. Onde é como é que o poder é administrado? E ele chega à conclusão que não se pode haver uma sociedade humana sem política. A política é impositiva, é necessária. Por exemplo, diz ele, fazendo uma reconstituição histórica, onde estava o poder quando os donos das extensões da terra dominavam o espaço e os servos estavam sob seu controle. Como é que era disciplinado? O poder através de uma política de dominação. Havia os aristocratas,
terratenientes e as pessoas comuns. E a política adequada para aquele momento histórico. Depois, com a Revolução Industrial, onde é que o poder se centrou? Quem detinha os meios de produção. E quem detivesse os meios de produção ia impor as condições. E aí, evidentemente, que esses detentores dos meios de produção submetiam as pessoas a um tratamento crudelíssimo, né? Jornadas de trabalho extensas, crianças trabalhando, enfim, uma exploração do homem pelo homem. Como se resolver isso? Através da política. Então, aí começaram, aí é o berço dos conflitos de classe. Surge em 1848, com Marx e Engels, o Manifesto Comunista. O Papa Leão XIII, no fim do século XIX, com a Carta de Rerum Novarum, a encíclica, procura disciplinar esses conflitos entre capital e trabalho. Mas, enfim, quem resolveria isso? Ou tentaria resolver esses conflitos? A política. E surgem partidos, surgem ideologias, mas os partidos representam essas tendências ideológicas para a esquerda, para a direita, para a centro, enfim. Então, o poder estava nessa, segundo Harari, nos meios de produção. Mas o século XXI nos aponta para quem vai deter o poder, quem detiver os dados. Os dados, as informações. E nós estamos vendo já o início desse fenômeno, com essas grandes companhias, essas donas dos meios de informação da internet, Silvas, esses, junto com alguns poderes detidos em mão de governantes, vão estabelecer o centro do poder. E como isso vai ser disciplinado? Aquilo que Orwell chegou a antever, né? O grande irmão controlando tudo, numa antevisão fantástica, nós estamos nos encaminhando para isso. Como é que nós vamos superar isso e trazer um equilíbrio de forças para que esse poder de quem detém os dados e as informações não se concentre em poucas mãos ou poucas pessoas, com política? Então nós temos que estar já de sobreaviso para situações dessa natureza que nós vamos ter que enfrentar. Então, sempre o caminho é a política. Por isso que no Brasil, para estabelecermos regras sobre o nosso poder de governar, tem que passar por bons partidos políticos. Não por 35 partidos políticos, mas por sérios partidos políticos programáticos e poucos partidos políticos que concentrem todos esses vieses ideológicos da nossa sociedade. Não partidos com dono, partidos de aluguel. Isto é a saída. E espero que cheguemos lá. E aí, Roxane? Não, depois desse apanhado todo aqui, só posso dizer, tens toda a razão, Paulo Olimpo. E mais, eles dizem hoje, né, que os dados são o novo petróleo. E por isso que estamos, né, aí no início da vigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e explicando um pouco até para o Perotto aqui, que chegou e disse, esses negócios de empréstimo, agora eles ficam ligando, oferecendo, como é que descobre o meu telefone? É justamente esses dados que o Paulo Olimpo estava pontuando aqui. Quem detém essas informações acaba podendo manipular, e aí
transforma esses meios de produção, talvez que o... Fazem a nossa cabeça, os nossos gostos, fazem tudo. Exatamente, porque manipulam essa informação a ponto, né, de nos fazer acreditar que talvez uma maioria esteja indo para um determinado lado, né, e nossa tendência desse movimento de manada é seguir a maioria, quando na verdade não é necessariamente maiorias. Enfim, eu acho que a gente está numa fase de transição bem perigosa, dá para se dizer. Enquanto ainda não há uma fiscalização efetiva, há muito pouco tempo se criou agora essa autoridade nacional que vai punir os vazamentos, a utilização indevida de dados e talvez num futuro próximo, quando a gente conseguir, né, talvez as novas gerações que estejam mais ligadas nessa questão da tecnologia entendam como ela funciona, entendam o processo dos algoritmos, talvez elas consigam se impor através da política, né, Paulo Olímpio, a se preservar muito mais a questão da privacidade pessoal, né, e que esses dados não fiquem aí abertos e para qualquer um. Prefiro ainda que o Estado controle os dados do que particulares. Né? Nesse ponto, eu ainda prefiro uma ditadura do Estado, né, do que necessariamente estar na mão daqui a pouco do Zuckerberg. Né? Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver equilíbrio. Mas, realmente, primeiro que o Harari, ele é fantástico. O Harari, né? É, fantástico, assim, tem que ler as obras dele. E segundo, que isso tem que nos fazer refletir. Né? A nossa sociedade está naturalmente evoluindo e isso é um caminho sem volta. Perfeito. E aí, Sérgio Perotto? Eu penso, em primeiro lugar, parabéns, Paulo Olímpio, deste uma aula gratuita para nós aqui da história da política, da esquerda, direita e a relação do capital do trabalho. Também acho que no finalzinho aqui, num brevíssimo comentário que fizesse a manifestação da Roxane, o equilíbrio equivale. Sim, o capital precisa do trabalho, o trabalho do capital e vice-versa. Eu acho que o equilíbrio é que vai levar as coisas para um caminho adequado. A distância muito grande entre rico e pobre, entre classes sociais, é que ocasiona essas revoluções, esse descontentamento, essa inquietude social. E eu acho que nós temos que buscar realmente o equilíbrio. E a esquerda e a direita, sabe que elas às vezes querem ter um monopólio de certas expressões, de certos rótulos e tudo mais. Não acho que a esquerda tenha um monopólio das causas sociais, não acho que a direita seja o monopólio do capital. Eu acho que, Roxane, não concordo com a expressão antes uma ditadura de Estado. Eu jamais aceitaria uma coisa dessa, porque a intervenção do Estado retira todos os direitos do cidadão. Eu acho que a gente tem que dar o caminho, a gente tem que dar o anzol para a pessoa pescar, temos que cuidar sim o desequilíbrio entre as classes, o distanciamento, inclusive em termos de remuneração, mas tutela do Estado é uma coisa assim que eu vejo com muita restrição e jamais aceitaria isso. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho, mas tem que valorizar também quem dá o trabalho, o capital. A pessoa tem que almejar um dia poder ter com o fruto do seu trabalho. E o Estado intervir sim para equilibrar as relações. Como o Paulo Olímpio colocava, não tem que ter muita distância entre o capital e o trabalho. Equilíbrio. Não, deixa eu deixar só claro aqui, eu sei que vai entrar os Não. reclames, mas não, eu jamais vou defender nenhum tipo de ditadura, nem que seja dos dados, viu, Perotto? Sim. Pelo contrário, o que eu pontuei é justamente hoje a gente vive uma realidade, por exemplo, que o Mark Zuckerberg, que domina as maiores redes de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e detém todos esses dados e sabe justamente o que a Roxane gosta de fazer nas horas vagas, né? O que o Perotto, para onde o Perotto pretende viajar, não sei quando, e ele acaba ditando as regras. Então, se eu não tenho escolha, prefiro ainda que quem detenha o monopólio seja o Estado. Mas, com certeza, o equilíbrio é sempre a melhor situação. Precisamos de um olhar do Estado sobre a livre iniciativa nessas situações. Por quê? Porque houve um monopólio, só que um monopólio de uma única pessoa. É evidente que não pode ficar centralizado. Exato. Então, aonde que o Estado tem que intervir? Justamente para regulamentar e fiscalizar
para que a coisa não descambe e fique Mas de qualquer jeito. Mas o Estado representado por um parlamento... O Estado é um todo, exato, não por um ditador, entendeu? Pelo contrário. Leis que vão disciplinar essas relações. E quanto às atividades do Estado, não seria intervenção, seria regulação. Porque hoje nas comunicações, na energia, no transporte, é atividade de Estado. Tocasse no ponto certo, é regulação feita pelo Estado. Obrigada pela palavra adequada. Não, no fim, trocando figurinha, já chega no denominador. Exatamente. É que ele tem uma versatilidade no vocabulário também de mastigar. Entendi, Não, mas entendi. não, é para falar mais. O espectador não vai entender essas tuas gracinhas aí. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar do Ângelos, Plano Ângelos. A maior empresa desse segmento é Ângelos. Competência absoluta, dimensão, organização e respeito aos seus clientes. Olha aqui, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. Esse aí que você está assistindo aí no seu monitor. É o 0800 006 6688. Conte com a excelência e a tradição do Plano Ângelos para cuidar e proteger as pessoas que você ama com o plano essencial. Assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia para todos os associados, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para orientação de todo o processo de registro de óbito. Além disso, o Plano Essencial garante orientação médica gratuita para você tirar dúvidas sobre saúde e exames por telefone, descontos em ampla rede conveniada na área da saúde, acompanhamento psicológico de aconselhamento ao luto, descontos e vantagens exclusivas pelo Clube Ângelos e muito, muito mais. Acesse www.planoangelos.com.br e saiba muito mais. Esse é o plano essencial do Grupo Ângelos, o Plano Ângelos, né? O Plano Ângelos que traz esses benefícios todos aos seus conveniados, a todos aqueles que têm essa intimidade com o Grupo Ângelos, né? Esses planos maravilhosos aí, em situações bem complexas, ele soluciona tudo, vai dirimir todas as dificuldades que você possa encontrar ou enfrentar. Assim funciona o Grupo Ângelos. Muito bem. Então tá, fala, Paulo Olímpio. Tudo que nós acabamos de falar sobre dados e redes sociais foi um introito, um preâmbulo para o que eu vou colocar agora. Sim. O nosso presidente, está amplamente noticiado, encaminhou uma medida provisória sobre as fake news. Sim. Para que, evidentemente, se libere geral. Bom, primeiro, medida provisória. Medida provisória é um... Mecanismo? É um mecanismo herdado, não com as mesmas características, do Estado Novo, dos decretos-leis. Os decretos-leis que a ditadura do Estado Novo impunha. Quer dizer, como o Congresso estava fechado, quem legislava era o Executivo, através de decretos. Sem dúvida, exatamente. Pois bem, agora a medida provisória, sem ser exatamente um decreto-lei, traz alguma semelhança, porque é expedido pelo Poder Executivo, uma medida provisória, com vigência automática, a não ser que, evidentemente, o Congresso obstaculize. E essa medida provisória foi encaminhada e o Senado está apreciando e partidos políticos já se manifestaram através de suas lideranças no sentido de que ela não prospere e que seja devolvida ao Executivo sem produzir eficácia ou efeitos. Mas aqui, esse fato trouxe uma novidade, Silva, Cochane, Sérgio. Uma nova faceta do Procurador-Geral da República, Aras, Augusto Aras. O Augusto Aras esteve para ser aprovado ou não ser aprovado no Senado e acabou sendo aprovado e foi reconduzido pelo presidente com 2 anos de mandato.
só pode ser arredado de lá através de um impeachment. Como um presidente, como um senador, como um ministro do Supremo. Então, enfim, ele tem garantias constitucionais para o exercício desse mandato. Ele já mostrou independência em relação a quem o nomeou, o presidente da República. Ele disse, não, vamos suspender o efeito dessa medida provisória, vamos deixar o Congresso discutir melhor, e partidos políticos já tinham encaminhado ao Supremo. E a ministra gaúcha... Rosa Weber. Rosa Weber. A Rosa Weber Suspendeu, deu né? stand-by, acolheu o parecer. E saiu agora que o Pacheco devolveu. Devolveu. Está resolvido, Então, não vai ter eficácia, vai ter que seguir o processo legislativo. O que eu quero destacar? O comportamento de Augusto Aras, digno de um chefe do Ministério Público, independente e autônomo. Quer dizer, provou o que nós já temos nos estados da federação. Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, eleito, nomeado pelo governador, mas independente. E ele aqui mostrou independência em relação ao chefe do Executivo. E não prosperou essa medida provisória, que era para liberar geral com relação às fake news. E a posição do presidente, eu ouvia quando vinha para cá, ele dizia o seguinte, não, vamos deixar o povo decidir. Se é mentira, essas mentiras não prosperam. Quem não mentiu para sua namoradinha, foi a última dele. Quem não mentiu para sua namoradinha? É verdade. É, Também é um mais balãozinho, uma vez, é um balão. Balão. Mais uma vez deu um balão. Eu não minto para a atual, né? Como é o nome da esposa dele? Eu não minto para ela. Aí caiu todo mundo na risada dele. Mais Michele, uma né? vez. Michele. Eu não minto, eu jamais menti para a Michele. Então, quer dizer, mais uma vez o presidente foi infeliz na piada. O professor Maurício talvez ele tenha sido infeliz, ele tenha querido dizer e não soube dizer. Ouviste isso? Não, essa não. Não, eu não vi isso e não ouvi a outra piadinha da Expo Inter, que eu também fui na internet para descobrir o que era. Tem que ir para as redes. Tu tem que ir para as redes. Mas o pastor falou largo, eu não vi essa fofoca aí. Mas talvez ele tenha querido dizer que a gente estará censurando previamente qualquer manifestação. E a gente vai cuidar daquele que mente e vai também cuidar e censurar aquele que vai dizer a verdade. E aí a questão da censura é que temos esse risco. E a liberdade da gente manifestar de expressão, que inclusive levou para a cadeia jornalista, deputado, é que a censura prévia pode ser perniciosa. É coisa de ditadura também. Talvez tenha sido essa a preocupação. Agora, bem rapidamente, quero lhe fazer uma pergunta, que não quer calar. Do Ministério Público, assino embaixo, fico orgulhoso também, mas dizem por aí que o presidente da República, a grande decepção daqueles que desembarcaram do governo Bolsonaro, jornalistas inclusive, eu ouvi dizer, com esses ouvidos, que ao nomear Aras para Procuradoria-Geral da República, ele sepultou a Lava Jato. Então, como é que o senhor diz isso se ele tem a independência nesse sentido? Não. Isso não é verdade. Eu disse que mostrou a independência agora. Agora, não, mas o que o senhor diz desse fato? Existiu ou é fake news também? De que o Aras estaria contra a Lava Jato, ajudaria a sepultar. Não. Ele internamente no Ministério Público desautorizou aquelas forças-tarefas da Lava Jato. Pois é. Ele desmontou. Mas aí não estaria meio articulado com o presidente? Bom, os desígnios do procurador-geral que foi nomeado, não eleito, né? Foi nomeado, esses anteriores, eu não sei o que presidiu essa decisão, mas que ele contribuiu para o desmonte, contribuiu. Isso é público, é notório. Né? Ele mandou a procuradora assessora, a Curitiba, para desmontar a força-tarefa. E depois no Rio de Janeiro, também, que era outro braço da força-tarefa da Lava Jato. Enfim, isso é público.
Muito bem. Vamos adiante falando do CIMERS, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, e que diz assim, ó, os cuidados com a saúde mental são de suma importância à saúde integral. É o Setembro Amarelo, tá, minha gente? Atento ao fato, o núcleo de psiquiatria do CIMERS, nesse mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica aqui no estado do Rio Grande do Sul. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, vamos adiante. Nós temos aqui notícias do governo do estado que diz o seguinte, ó. Vamos ver aqui que a Lei Orçamentária Anual é um negócio aí que o governador estabeleceu hoje no Palácio do Governo, hoje dia 14, terça-feira. Aqui nesta terça-feira o governador Eduardo Leite, vamos ver, Ana, temos uma fotografia, tá aí a fotografia com todo o pessoal. Nesta terça-feira, então, exatamente o governador Eduardo Leite entregou na Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária anual, que é o LOA, para 2022, que prevê resultado primário, equilibrado e retomada de investimentos em valores de 74% maiores do que o previsto para 2021. Olha só que maravilha. Então, isso aí é o que estabelece essa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que diz aí que então teremos esse acréscimo, né? Essa retomada de investimentos em valores 74% maiores do que previsto em 2021. É um negócio maravilhoso, esta notícia que nos traz aí o governo do estado, leia-se governador Eduardo Leite. Tá bom, então demais, está aí o grupo todo que estava lá prestigiando o governador no momento que ele fez essa manifestação aí, está ele com o chefe, o presidente da Assembleia Legislativa, né? Está aí, e mais outras autoridades, o governador Eduardo Leite. Muito bem. Só notícias boas. Também outra notícia também, que inclusive eu compartilhei aqui com o Ramiro Rosário, vereador da capital dos gaúchos, é uma notícia que já está aí, também saiu do Palácio hoje também, e ontem, que é que nós teremos aí o 2022 com o ICMS de 25%, né? 25%. Nós teremos talvez a taxa de ICMS em combustível se não a mais baixa do país, entre as mais baixas do país, voltando dos 30% para os 25%. Então, é uma notícia boa, também isso serve também para a telefonia e entre outras situações, essa situação do ICMS, então, que chega com essa queda, né? Que é um negócio também muito interessante. Silvas, essas coisas parecem até fake news, né? Pois é, exatamente. Ouvir que está baixando imposto, coisa boa. Mas não é, viu, gente? Não é fake news, é verdade. Não é verdade. Agora, nesse aspecto que tu está dizendo aí, releva considerar-se uma declaração do governador ainda hoje à tarde, que também não é fake news, é verdadeira e merece relevo, que é o seguinte, como é que a gente pode, professor Paulo Olímpio, essa alíquota extra que o Estado passou a ser dependente dela para não ter déficit, para poder pagar a folha, abrir mão agora, graças ao enxugamento da máquina. Houve privatização, houve PDV, houve uma gestão das despesas. Isso que é importante. Quando você gasta. E a previdenciária aqui no Estado. Isso, a previdenciária, aliás, reduziu muito o déficit previdenciário. E tem mais outra também muito boa do governo do Estado, leia-se governador Eduardo Leite. Aliás, nós temos que tirar o chapéu para o Eduardo Leite, esse jovem de 36 anos, que se propõe a ser presidente da República, porque ele pega um governo do Estado, com todas as dificuldades históricas do nosso torrão gaúcho aqui, Rio Grande, e em meio à pandemia, a Covid-19, ele faz um governo exitoso. Porque olha aqui, enfrentar 1 ano e meio de pandemia de Covid-19, num plano de governo, é um abacaxi que não tem explicação. Né? Os recursos são todos desviados para a pandemia, para hospitais de campanha, respiradores e medicamentos, etc. E tal, tudo que impõe uma pandemia, né? Uma situação mundial de pavor, de óbitos, como nunca se viu. Então, o governador atravessou esse oceano aí, com todas as dificuldades impostas, e está ainda fazendo assim um governo extraordinário. Vamos dizer, com todos os percalços, todas as dificuldades impostas a esse mandatário gaúcho. E ele se propõe aí, nessa convenção do PSDB, onde ele tem o Dória e o próprio Fernando Henrique Cardoso como adversários, né? Mas eu tenho a impressão que ele tem muito respaldo dentro do partido, e em novembro, quando acontecer a convenção, pode que se tenha surpresas aí em relação a quem será o candidato do PSDB à presidência nacional, aí, à presidência do país. Então, muita água vai rolar por aí.
realmente é louvável o governo do Estado, com Eduardo Leite. Colocou como promessa de campanha em dia os vencimentos dos servidores Funcionalismo, públicos. exatamente. Privatizou mais do que o governo federal, que era uma das bandeiras do ministro da Economia. E aí o seu grande alicerce, seu grande sustentáculo, chama-se Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil, que foi assim um artífice. É craque. É craque. Então, Arthur ele Lemos. cercou de excelentes secretários e assessores. Né? E soube dialogar com a Assembleia, ele é muito ponderado, né? Enfim. Ele é diplomático. Então, com 36 anos, tu disseste bem, já passando com essa performance. por uma performance e se credenciando a aspirar à presidência da República, tendo à frente, é verdade, o Dória, que São Paulo é um poderio econômico fantástico, né? Mas o Dória está mais circunscrito a São Paulo. Exatamente. Ele não tem popularidade nacional. Exatamente. E o governador está fazendo um trabalho, uma incursão pelo país. A meu juízo, teve um lance ao assumir sua condição, sua preferência sexual publicamente. Ele teve um lance de comportamento. De publicidade. Fantástico. Hoje ele é conhecido nacionalmente também por isso, mas assumido, sem nenhuma bobagem. Lógico. É isso? Então me parece um lance de marketing fabuloso. Agora, se vai chegar lá a ser candidato ou não, isso é outra história. Essa sensação de que o governo do Estado está fazendo um bom governo, eu acho que ela é de muitas pessoas. A gente conversa aqui com amigos e tal, e eles têm essa mesma sensação. E Silvas, já que esta bancada é uma bancada tão democrática, que já teve prefeito, já teve ex-governador e agora é ex, por que não, daqui a pouco, o Eduardo Leite vir aqui falar por ele mesmo, né? Claro. Daqui a pouco ele está aí nos assistindo, né? Quem sabe? Sem dúvida. Vir aqui falar um pouquinho dos planos do governo, porque ainda temos aí mais um tempinho de Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Que fica o convite aí para o nosso governador. Exatamente. E ontem eu peço para a Ana, coloca aí a capa do Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil, Ana. Está ali ontem também, ó. Olha aqui, hospitais gaúchos receberão, vamos dizer assim, arredondando, 250 milhões de investimentos aqui no estado. Está aí o plano Avançar na saúde do governador Eduardo Leite. Está ele aí com a secretária, né? Ele falando, então, dessas liberação de recursos para 20 instituições de saúde. Foi anunciado pelo governador Eduardo Leite ontem e deve ocorrer até o final de 2022. É mais um lance extraordinário do governador Eduardo Leite. E lá está a secretária Arita Bergman com um trajezinho amarelo da cor do mapa. É minha amiga, vou falar para ela lá que combinou. Viu? Então, a gente tem que realmente, aqui não se joga confete nem purpurina, mas o que é verdadeiro nós evidenciamos. Então, o governador realmente, esse jovem de 36 anos, está fazendo um trabalho fantástico aí, com todas as dificuldades impostas pela economia do Estado, pela economia que estabeleceu a pandemia, a Covid-19, né? Absolutamente refratária, e o governador vem driblando isso aí, administrando com a sua inteligência, com o seu secretariado, né? Se cercou de pessoas altamente competentes, né? Eu vejo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul também, sempre com balanços altamente positivos, com muitos produtos colocando no mercado. Está aí o Banrisul mostrando que compete com os bancos privados. É um banco estatal que dá resultados, seus balanços são altamente positivos. Então, tudo de bom no governo Eduardo Leite. Essa é a grande verdade. Muito bem. Então, tá aí. Vamos adiante, então. Falando agora, nós temos que falar, sabe de quem? Já falamos da Elevato, agora vamos falar da... Sabe de quem, minha gente? Olina Essência de Vida. A família Olina, que você não abra mão na sua viagem, na sua bagagem de Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 104 anos, sediado em Canoas, está aí. Ó. Então, na bagagem, na sua viagem, leve Olina. Essa é a tranquilidade na sua viagem. Né? Se faz uma refeição, às vezes não cai muito bem, né? Uma indisposição estomacal, está aí Olina Essência de Vida. E na casa do campo, da serra, da praia, no corporativo, no escritório, consultório, lá na indústria,
no seu comércio, sempre a presença de Olina, essência de vida. A família Olina que resolve tudo. Laboratório VESP, 104 anos, modelo de laboratório sediado em Canoas. Olina, essência de vida. Muito bem, vamos adiante ainda, falando agora, sabe de quem? É de Grupo Di Paolo. O Di Paolo é fantástico, né? Porque o Di Paolo, minha gente, faz loucuras, né? O Di Paolo é o visionário Paulo Jeremias, com o seu Grupo Di Paolo, mostrando a que veio, né? É o Grupo Di Paolo que está bombando lá em São Paulo, com 3 casas, agora chegando também em Curitiba, o Di Paolo. Então, mostrando a competência do galeto Di Paolo que temos aqui na nossa serra. Se você vai para a serra, por favor, Di Paolo. Se você vai para Santa Catarina, temos Di Paolo. E por aí afora nós vamos sempre com o Grupo Di Paolo, né? É isso tudo aí estabelecido por Paulo Jeremias, esse empresário que eu digo que é um visionário, que trouxe para todos nós o Grupo Di Paolo, que exatamente, ó. Por exemplo, vamos dizer assim, se você vai visitar a serra, olha aqui, ó, encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar a comida saborosa, com essência artesanal, os pratos saborosos que seguem as receitas da nona e a sequência de galeto ao primo canto, que tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades de Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Então, no roteiro da Serra, está aí as 3 casas de Di Paolo e veja mais a mensagem num filme que é estrelado pelo próprio empresário Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da casa da nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante, né? Dizendo que agora nós vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, né? Porque você faz um tour. Quando circula pelas lojas de vinho do mundo, você faz um tour pelo mundo dos vinhos, pela Europa, pela Califórnia, pelo Chile, pelo Mercosul, pela Serra Gaúcha, pela nossa fronteira, pela África, né, pelo Canadá. Onde se produz vinho de qualidade, você encontra nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, que está comemorando 25 anos. 25 anos, Vinhos do Mundo Importador. Telefone geral é 51 30 12 80 90, o site vinhosdomundo.com.br. Combos, né? Composição de vinhos, espumantes, tal, tudo de bom, você encontra vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, nesses combos, com preços lá no assoalho. Descontos em todas as bandeiras de cartões de crédito, de parcelamento nas suas compras também, nas lojas de vinhos do mundo, tá bom? E estacionamento, segurança em todas as lojas e também nos rótulos importantes você encontra descontos de 15%, 25% e 35% nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Esse é o presente até de 25 anos também de Vinhos do Mundo Importadora. Olha aqui, os endereços das 3 lojas que você vê aí, agora nós vamos ver as lojas, vamos ver a fachada das lojas. Essa aí é a loja da Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. É Cristóvão Colombo, quase esquina Câncio Gomes. Daí nós vamos lá para a Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Loja também, com o mesmo padrão de atendimento, segurança e estacionamento. E viajamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135,
a mesma performance, atendimento singular, né, delicatessen, produtos, acessórios para a sua adega, seu bar, né, e todas as vantagens de vinhos do mundo importadora que você sabe. Então, essa é a loja da Getúlio Vargas, 1135, também com estacionamento, segurança e aquele atendimento de gente altamente PhD, competente em tudo que se chama de vinhos espumantes, vinho branco, tinto, rosé, etc. e tal. Isso aí é vinhos do mundo importadora. Preços, como eu digo lá no assoalho, em rótulos importantes, tá bom? Então tá. Fala, Sérgio Perosso, se puder. Hoje eu vi uma entrevista do prefeito de Porto Alegre, que tem diligências em Brasília com relação ao transporte coletivo. E disse, numa certa altura, aliás, um parênteses, o prefeito de Porto Alegre está lá diligenciando, buscando recursos, colegindo subsídios junto ao governo federal em várias áreas. Mas no transporte, viu, Roxane, me preocupou muito que, segundo ele, esse excesso de subsídio que é dado, inclusive a Constituição, que garante transporte para idosos e tudo mais as leis infraconstitucionais, leis estaduais e do próprio município, enfim, acaba dando uma grande gama de subsídio que não há dinheiro para pagar. E hoje, se não houver um aporte do governo federal para subsidiar o transporte em todas as capitais do Brasil, da maior cidade, ele diz que vai colapsar o transporte. Então, tu junta os problemas de Uber agora, os novos modais de transporte, afinal de contas, todas as formas que as pessoas têm de se locomover, o transporte coletivo hoje é deficitário. E nós estamos num momento onde a Carris está fechando também com déficit. Eu descobri hoje que a Carris, ela gasta 21% a mais no preço final dos custos do que as empresas privadas. E ela está sendo agora privatizada. E se não houver pessoas que comprem ela, vão oferecer as linhas. Será liquidada. E aí as linhas vão para alguém. Mas mesmo assim será uma economia para o erário. Mas o dado, porque o transporte ele é caro, é caríssimo. É difícil levar as pessoas para os lugares. Mesmo que você licite o transporte público é público, né? Você licita e se não há subsídio, a tarifa é muito alta e as pessoas não conseguem pagar. Então, vem mais essa aí para o nosso bolso aí. Aqui está entrando aqui agora, não sei, às vezes me dá um lapso aqui, medida provisória de Bolsonaro, Pacheco e STF suspendem texto que limitava a remoção de conteúdos em redes sociais. É esse assunto, acho esse que assunto, foi tratado. Foi tratado aqui, tá bom, então tá. É isso aí que nós tratamos e tá certo, a Roxane já tinha dado a notícia aqui. Mas o Silvas, com relação ao transporte, estou de acordo com o Perotto. Realmente é tormentoso esse problema, não é fácil de ser resolvido. Não sei se a Roxane... Não, inclusive no programa que esteve o prefeito Jairo Jorge aqui, né, e ele pontua isso também em relação a Canoas, porque o problema da mobilidade urbana não é prerrogativa de Porto Alegre, está ali, né? O próprio Perotto falou ali sobre esse problema que é em âmbito nacional. E uma das coisas que eu até conversei aqui, né, na bancada naquele dia foi justamente o seguinte: esse subsídio que pode vir, né, do governo federal, ele vai apagar fogo por um tempo. A verdade é que a gente tem que repensar a questão do transporte e de como, né, levar as pessoas de um lugar para outro. Caso contrário, não podemos esquecer que a pandemia chegou, né, e chegou de uma certa forma, não o vírus, espera-se, mas chegou para ficar. Mudanças de hábitos. Pessoas que antes trabalhavam em determinados locais deixam de trabalhar naquele local para trabalhar em casa. O home office vira uma realidade porque é muito mais barato para as empresas manter aquele funcionário em casa do que necessariamente levar ele, né, fazer com que ele se desloque todos os dias. Pagar transporte. E isso significa que a demanda vai diminuir. E se a demanda diminui e os mais pobres precisam, né, utilizar do transporte público porque não há alternativa para eles, e ainda adicionando aí aquela pitada, né, que é justamente um leque imenso de isenções, não tem sistema que não colapse. Então, eu acho que esse é um fôlego que é necessário se dar para esse setor, mas é muito importante que se repense como que nós vamos hoje tratar o transporte das pessoas, não só o público, né, mas o transporte das pessoas. Aí vem as questões dos aplicativos, né, que hoje muitos já até desistiram por conta da alta da gasolina e tal.
desistiram de fazer o Uber, desistiram de fazer o 99 aí. Por quê? Porque não tá dando. E essa enxurrada desses veículos, né, de transporte individual, ao mesmo tempo, também, né, prejudica o congestionamento das vias. Ou seja, é um monte de dor de cabeça, todas elas interligadas, mas que se precisa de um pensamento fora da caixa para tentar achar uma alternativa. Bom, em relação ao Uber, eu diria para você o seguinte, o Uber está em queda livre, né? Em primeiro lugar, eles anunciaram agora a recuperação de tarifa em função que eles dizem que não tinham ainda feito o reajuste em função do aumento da gasolina, que foi vertiginoso, né? E o comportamento deles está muito alheio à expectativa do usuário. Eles estão extremamente grosseiros, eles vieram com uma proposta de educação, de diplomacia, etc. e tal. Né? Ninguém precisa de água, nem bombom, nem coisa nenhuma. Precisa de educação, né? Qualidade de atendimento. Isso eles não têm mais. Hoje, tu não te comportar, ele te manda descer. Tá bom? É assim que está funcionando o tal do Uber. E não se sabe quem está dirigindo o veículo que tu estás dentro. Não tem critério para quem eles colocam à disposição do usuário. Quando eu digo eles, é o Uber. O Uber quer faturar. Agora, o teu risco, o risco do passageiro, ele não quer saber se existe ou não. Qualquer péssimo elemento pode estar lá se transportando. O Cassiá alertou isso aqui na bancada, inclusive, sobre a dificuldade, né, que a Câmara de Vereadores tem de ter contato com quem manda no negócio, entendeu? Porque os próprios usuários, né, os motoristas não conseguem falar com os responsáveis pelo aplicativo. E aqui é preciso que se debata justamente o quê? Um tipo de regulamentação, não a ponto de engessar o serviço, né? Mas para que esse tipo de situação que o Silvas pontuou seja observado. Quem é que está dirigindo aquele veículo? Está meio anônima a coisa, né? Está anônima, exatamente. Precisamos pessoalidar. Eu acho que o Uber prestou um bom serviço com a concorrência, porque melhorou sensivelmente o serviço de táxi. O táxi normal, comum. O usuário de táxi, porque é mais profissional. Não, mais segurança. Eles melhoraram com a concorrência do Uber, a fiscalização sobre o táxi, coisa que não existe sobre o Uber. Tá? Estão hoje muito mais alinhados e mais profissionais. Dão mais segurança a quem usa o serviço. Deixa eu falar. Um motorista de táxi me dizendo hoje, não sei se confirma. Estão recuperando o mercado. O problema do custo hoje para manter um Uber, eles não podem usar gás. É verdade? Eu não sei desse... Parece que não pode usar gás, tem que ser... gasolina. Outro combustível. O Uber não autoriza, talvez pela segurança. O tempo é escasso aqui, deixa eu só fazer um comentário com o senhor, que é um especialista em direito, e especialmente no direito do crime, que o senhor é um advogado criminalista. Um dia nós comentamos aqui, eu comentei que eu era a favor da pena de morte. O senhor disse não, o senhor é contra. O senhor é contra. Eu sou contra. Tá, mas eu lhe pergunto o seguinte, eu até tolero que haja um assalto ao motorista de táxi. Tudo bem. Mas com criança, é isso? Não, mas matar, o sujeito para levar 50, 40, 80 reais, dar 2 tiros na cabeça de um cidadão de 72 anos que está trabalhando, o que vamos fazer com esse tipo, doutor Silva, Paulo Olímpio Souza? Não é questão de ser a favor pelo amor de ou contra, Deus, pelo amor de Deus. Há crimes que nos revoltam a níveis... O outro pegou uma menininha de 4 anos, estuprou e jogou no rio, viva. Para aí um pouquinho, onde é que nós vamos parar? A minha sensação, quer dizer, a minha ideia civilizatória, minha reação como ser humano é matar um cara que faz uma coisa dessa, merece morrer. Mas a história civilizatória do direito e tudo mais leva para outro... Mas não recupera, doutor Paulo Olímpio. Não é um problema de recuperar, se ele ficar 10 anos, está provado, o senhor conhece a história. Sei, mas ele fica 10, 15 anos preso, ele volta a cometer o mesmo ilícito. É um assunto que eu não vou te convencer. Não, tudo bem, mas só que eu digo... Eu acho que o grande problema, Silva, sabe o que é? É a gente saber, eu sou contra, mas não porque eu não tenha vontade que o cara, suma da face da terra, mas porque a gente sabe que o sistema é muito falho. Isso. E a probabilidade de ter um condenado que não deveria ter sido condenado... Mas esses são réus, mas e os réus confessos? Não, esse caso vamos deixar fora. Esse que pegou a menina de 4 anos, que a mãe entregou para o ordinário,
que o cara fez essa aberração. Para um pouquinho. Para um pouquinho. A pena de morte. Isso não tem dúvida que foi ele, não existe dúvida. Quem está aplicando a pena de morte sumariamente, sem o devido processo legal, são essas gangues que disputam pontos de droga, porque esses chegam, matam e não tem problema. Né? Organizações, vamos dizer, clandestinas, paramilitares, né? Também executam a pena de morte. A pena de morte campeia por aí. Milícias? As milícias, né? Então campeia a pena de morte. Agora, o Estado assumir, é isso que eu penso. Agora, está terminando o tempo? 1 minuto, ora. Porque eu ia me condoer com a situação argentina. Sabe que eu sou fã da Argentina, vivenciei muito um belo país, a Argentina naqueles bons velhos tempos. Quem é que está liquidando eles? A esquerda. Hoje eu choro pela Argentina. Don't cry for me. Eu choro pela Argentina, sabe? Então, o que aconteceu agora, Silvio? Tem umas prévias, tem eleição para a renovação das casas legislativas nas províncias e na Federação Argentina. Em novembro, saiu umas prévias. Fernandes e a Cristina Kirchner levaram uma surra. Um vareio. Um vareio. E é prenúncio de que, evidentemente, vão perder nas casas legislativas de todo o país. E o Macri possivelmente volte. Então vai ser aquela alternância lá. Aquela gangorra. Não? Aquela gangorra que não chega a lugar nenhum nunca. Lamentável, lamentável. A nossa Europa aqui do lado. Eu choro pela Argentina. Tenho pena dos irmãos argentinos. Nós gostamos dos irmãos argentinos. Muito bem. Minha gente, o programa vai chegando ao seu final. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa de atividade, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, até às 20 horas e 30 minutos. Uma boa noite e até lá.